Oi, pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente no Festival Inova Clabin em Casa. Agora é hora de uma conversa super interessante com o CEO da Natura Co. América Latina. É uma unidade de negócios que abrange Avon, Natura e The Body Shop na região e Soap no Brasil. O nosso convidado também é responsável pela inovação e administração global da marca Natura. Seja muito bem-vindo, João Paulo Ferreira. Ô, João, que prazer recebê-lo aqui no nosso festival. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Rosana, é um prazer me juntar à comunidade da Clabin. João Paulo, o grupo Natura Co. é um case de sucesso quando a gente fala da agenda ESG, né? ESG, justamente porque essa fusão das 4 marcas já nasce com um modelo de negócios orientado para provocar impacto social e ambiental positivo. Mas eu queria saber de você como é que se dá a sinergia entre as marcas, porque a gente tem, por um lado, uma Avon, que é super popular, e, por outro, uma Aesop, que é uma marca, digamos assim, de luxo no mercado de beleza. Como é que elas coexistem, de que forma elas se complementam? Excelente pergunta, viu, Rosana? Porque, na verdade, a, o propósito é um filtro para trazer novas empresas para o nosso grupo. Tá? Os fundadores da Natura, várias décadas atrás, criaram uma visão do que eles ambicionavam para essa empresa, né? E diziam o seguinte, que seria uma empresa de expressão global, identificada com a comunidade de pessoas que acreditam na construção de um mundo melhor a partir do seu autodesenvolvimento e o desenvolvimento coletivo, social, ambiental, né? E, em algum momento, anos atrás, nós chegamos à conclusão que, para fazer com que essa visão se tornasse realidade, nós precisávamos incorporar novas empresas dentro dessa família, né? Caso contrário, ia demorar muito tempo, né? Então, fomos procurar outras empresas que quisessem fazer parte da família. E o critério era esse, né? Essa é uma empresa que contribui para a construção de um mundo melhor? E alguns casos é mais evidente, né? A Avon, por exemplo, né, começou 135 anos atrás como uma das primeiras empresas que deu oportunidades para o empoderamento feminino, para a emancipação feminina, numa época em que as mulheres não tinham sequer certos direitos civis, como o direito a voto. Veja só, então, papel importante social. Ou a The Body Shop, né, fundada pela Anita Roddick, sempre foi uma ativista contra os estereótipos de beleza, contra testes em animais, né? E a Aesop, de origem australiana, que além dos seus produtos todos de origem renovável, natural, sempre acreditou que cada loja, é uma empresa dedicada ao varejo de luxo, né, de cosméticos, cada loja tinha o poder de transformar aquele distrito, aquele bairro, mudando a relação entre as pessoas que habitam ali. Então, esse é a condição para as empresas chegarem dentro dessa família. E o mais legal é que, uma vez dentro da família, né, nós decidimos para onde vamos juntos. Não importa nem de onde nós começamos, mas juntos nós vamos para onde, né? E foi por isso mesmo que, no meio da pandemia, o Grupo Natura Co. publicou a sua nova ambição para 2030, que a gente chamou Compromisso com a Vida. Bem, antes da gente entrar nessa questão do compromisso com a vida, que é um plano super ambicioso, em que vocês prometem investir 800 milhões de dólares, daqui a pouco eu quero detalhar com você. Você mencionou uma coisa muito interessante, que é do empoderamento feminino no mercado de beleza. A venda direta por parte das consultoras, das revendedoras, foi algo muito marcante, tanto na Avon quanto na Natura. Como é que essas mulheres se inserem hoje no mundo altamente digital? A gente passa por uma transformação gigantesca e muitas delas, João Paulo, não têm sequer acesso a esse mundo de uma maneira mais aprofundada. A gente, às vezes, tem essa impressão só para descobrir que as oportunidades são enormes, né? É curioso pensar no que foi o negócio original da Avon ou da Natura, né, como uma grande rede social, né? Se você pensar que é um grupo de pessoas, né, empreendedoras, que se reúnem voluntariamente ao redor de objetivos comuns, né, que incluem a prosperidade individual,
mas também objetivos de desenvolvimento coletivo, social, ambiental, cultural, né? E que essas pessoas criaram essas marcas super poderosas, contando histórias, né? Defendendo os seus pontos de vista, se aproximando aos seus clientes, e que através dessas pessoas, através dessas empreendedoras, empreendedores, nós chegamos a milhões de clientes, né, fisicamente. Você também pode imaginar que, como negócio, nós somos a mistura do que hoje seriam a Amazon, o Google e o Facebook. Né? Só que tudo isso aconteceu, né, sem os instrumentos digitais, né, offline, né, como se diz. Então, imagina o poder de amplificar todas essas conexões através das soluções digitais. Bom, aí a gente foi descobrir como é a rotina de todas essas consultoras, representantes maravilhosas, né? E nós descobrimos que elas já são digitalizadas. A gente vai aos nossos encontros, às vezes em lugares bem remotos no Brasil, né? E encontra as nossas consultoras ou representantes mostrando que elas se relacionam com os seus clientes por WhatsApp. Né? Como assim? Eu falo com ela sobre as novidades, eu falo como usa, né? Eu combino onde eu vou entregar o produto, como eu vou receber, etc. etc. Não me diga, que coisa bacana. O que, né, partindo da ótica que eu descrevi para você, de uma rede social offline, faz todo sentido, né? Elas vão amplificando isso. Então, foi então que, alguns anos atrás, nós descobrimos que somos nós, a nossa empresa, é que devia se modernizar para fazer parte dessa conversa digital que já estava acontecendo, fazer com que fosse muito fluida essa experiência para ela. E, de fato, isso aconteceu, especialmente durante a pandemia. Todos esses esforços de amplificar essas relações digitalmente foram retribuídos, né, digamos, ao longo da pandemia, onde essa era a única forma de fazer negócio. Isso, de alguma maneira, já se repercutiu, já se reflete na melhora nos resultados da empresa? Em termos de lucratividade, de performance? Não tenha dúvida. Nós publicamos já nossos resultados como grupo de 2020, né? E, do ponto de vista econômico, foi talvez um dos melhores anos da história da empresa, no meio dessas restrições da pandemia. E eu reputo isso a alguns componentes, né? O primeiro é que a nossa prioridade absoluta foi proteger as pessoas antes das coisas. Né? Então, nós e ajudar a barrar, de alguma maneira, o contágio. Então, nós dedicamos todos os nossos esforços naquele momento do início da pandemia para doar produtos de primeira necessidade para instituições de saúde, governos, para ajudar os nossos representantes e consultoras em condição mais vulnerável. Criamos um fundo de amparo para aquelas em situação mais vulnerável, que incluiu cestas básicas, auxílio funerário, infelizmente, mas também apoio contra a violência doméstica, que subiu demais dentro da pandemia. Né? E o que nós vimos foi, e nesse momento, claro, nosso objetivo total era esse, os resultados não importavam, e o que nós vimos foi uma retribuição muito grande da sociedade em geral, que considerou os nossos negócios como dos que mais ajudaram durante a pandemia, em todos os países da América Latina. Né? Os indicadores de satisfação e lealdade dos nossos representantes e consultoras atingiram os maiores níveis da história. Né? Que bom. E mantivemos a economia circulando, porque muitas delas perderam os empregos e não tinham mais como colocar um prato de comida sobre a mesa, exceto pela atividade de consultoria de beleza. E a única maneira de fazer isso era através das soluções digitais que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos anteriores. Tá? Então, para terminar a resposta à sua pergunta, sim, tudo isso combinado, né, nos permitiu atingir um resultado espetacular, impensado, durante um ano tão difícil.
Você vê que é uma empresa, então, um grupo, né, que cresceu, virou gente grande, mas não abandonou a raiz. Quando a gente pensa que a Natura nasceu numa casinha, assim, né, super tímida, mas já com essa preocupação em fazer exploração nos insumos na Amazônia, tentando, de alguma forma, ali reverter positivamente, gerando renda, emprego para as populações ribeirinhas da Amazônia, né, João Paulo? Acho que vocês seguem assim nessa essência. Agora, vamos falar então no compromisso com a vida, esse plano que vocês acabaram de lançar, que estabelece compromissos e ações dentro do prazo de 10 anos. São questões super urgentes, como, por exemplo, combate às mudanças climáticas, proteção da Amazônia, garantir que haja igualdade e inclusão social, economia circular, regeneração florestal, né, que é o que se fala hoje, não só reduzir as emissões de carbono, mas também gerar um impacto positivo. Então, fala para a gente a respeito do compromisso, há quantos anos, grandes desafios, o que é que você traz para a gente de novo? Eu tenho muito orgulho de, em meio a tantas dificuldades, né, num ano de tantas dificuldades, o grupo conseguir se posicionar olhando bem para frente e não abandonar a sua ideia de sustentabilidade, né, que o futuro, né, a longevidade do empreendimento depende, né, da sua habilidade de contribuir para a sociedade hoje já, né. A Natura já tinha publicado uma visão para 2050, muitos anos atrás, né, e o grupo, né, agora constituído com essas 4 empresas, publicou a sua visão para 2030, né, que nós chamamos de compromisso com a vida, como você falou. Ele tem três eixos, né? Um de combate à crise climática e proteção da Amazônia, o segundo de direitos humanos e cuidados humanos, não só os direitos, mas os cuidados humanos, e uma terceira de circularidade e regeneração. Essas ambições, assim, são muitas delas a gente não sabe ainda como vai chegar. Para algumas a gente tem ótimos planos e para algumas a gente tem só ambições. Mas, Rosana, a gente enxerga os desafios socioambientais como motor de inovação, como oportunidades de negócio, né? O mundo caminha para essas necessidades inexoravelmente. Portanto, os grupos que se anteciparem a isso, né, usando inovação para isso, vão ter vantagens e garantir sua longevidade no tempo, né? Hoje, por exemplo, nós trabalhamos aqui falando de Amazônia. Nós trabalhamos com quase 7.000 famílias há várias décadas, fomos aprendendo como trabalhar na Amazônia, a fazer a prospecção dos ingredientes, a escutar o conhecimento, né? Escutar e remunerar, né? Porque nós pagamos pelo acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, né? A criar outras fontes de valor além do próprio ingrediente, né? Mas mecânicas de insetting de carbono, por exemplo, né? Dentro das comunidades, né? E a nossa atividade lá hoje contribui para a manutenção de 2 milhões de hectares de floresta em pé, né? E nós estamos falando, olha, vai passar para 3 em 2030. Né? Do ponto de vista de inclusão, de direitos humanos, a gente mede, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano da nossa rede de consultoras e representantes e cria políticas de negócio para melhorar educação, saúde, renda dentro desse grupo, né? Mas também tenho muito orgulho de falar que, por exemplo, aqui na América Latina, nós recém atingimos já uma dessas metas, que era de igualdade de gênero, né? Então, 51% de todas as posições de liderança da empresa são ocupadas por mulheres, né? E aqui no Brasil, por exemplo, 7%, mais de 7% dos colaboradores têm alguma restrição física ou cognitiva também. A gente vai aprendendo, né, a fazer isso. E, por fim, o tema de circularidade, que, aliás, tem muito a ver com o negócio da Klabin, né, em que a gente quer construir cadeias realmente fechadas, né, usando o resíduo pós-consumo como início de uma cadeia, né, reincorporando dentro dos nossos materiais, que sejam de origem renovável, que sejam biodegradáveis, né, e esse conceito fantástico da regeneração. Não é que a gente não pode só não fazer mal. Quer dizer, a existência das nossas atividades deveria fazer bem, né?
e tem muita ciência por trás, muitos desafios tecnológicos, e é por isso que a gente se beneficia muito de trabalhar com parceiros como a Klabin. A regeneração é exatamente esse método. Se você tem, por um lado, a emissão de carbono, que é inerente à indústria, por outro, você tem capacidade também de sequestrar carbono. Isso gera uma série de serviços ambientais. João Paulo, muito se fala assim, o Brasil precisa pensar no modelo de bioeconomia para a Amazônia. Eu acho que o modelo de negócios que vocês implantaram lá atrás é muito inspirador. Você vê que ele contempla várias frentes, né? Não só a questão ambiental, de preservação, o que pode fazer com que a floresta fique longe do desmatamento, é hoje um grande desafio. Tem a questão social, porque beneficia todas aquelas comunidades, né, que precisam daquele emprego para sobreviver. E você tem também a questão da governança, que é muito importante no país como o nosso, que infelizmente ainda lida com questões como corrupção, né, com uma orientação completamente inadequada do modelo de negócios. Eu não tenho dúvida. Aliás, as mudanças sistêmicas são complexas, por definição, não podem ser solucionadas por um único ator, né? Precisam da colaboração, seja numa empresa, seja no país, né? Seja no mundo, né? E como é que esses esforços são governados, né? No caso, falando de Amazônia, né, nós estamos vendo o surgimento de coalizões. Eu acho isso muito positivo, né? O fato de empresas de muitos setores diferentes, né, do setor agropecuário até a mineração, se juntarem, a sociedade civil organizada através de múltiplas entidades, e o governo em todas as suas esferas, o municipal, muito importante, estadual, federal e todos os poderes, né, para poder mudar a regulamentação, para mudar, enfim, criar mecânicas de monetização de serviços ambientais, né, estimular, combater o ilícito, né, ambiental. O principal tema não é nem o desenvolvimento de empresas sustentáveis e o quanto isso tem impactos na floresta e a eventual regeneração. O problema mais fundamental hoje é o ilícito, é combater desmatamento ilegal, né? Então, isso depende de uma concertação, depende de uma governança bem estruturada, assim como nas empresas, né? A mesma coisa com a mesma coisa. Então, eu não tenho dúvida que e só o diálogo pode promover isso, só o diálogo. Muito bem, João Paulo. Olha, eu vou convidar agora 12 representantes da Klabin. Eles têm perguntas aqui para o João Paulo. Danilo Vanelli, da Engenharia de Produtos e Atendimento ao Cliente. E também convido o Júlio Nogueira, que é de Sustentabilidade e Meio Ambiente. Sejam bem-vindos, Danilo e Júlio. Tudo bem com vocês? Acenem para mim. Aê! Eu vou pedir, então, que o Danilo faça a primeira pergunta aqui para o João Paulo. Por favor, Danilo. Boa tarde, João Paulo. Prazer em falar contigo. João, com a pandemia, houve uma aceleração exponencial do uso do e-commerce por todas as camadas da população. Com isso, também cresceu a confiança das pessoas neste canal. Visto isso, qual seria a expectativa da Natura quanto à migração natural do uso de consultoras para o mercado direto via e-commerce? E a Natura acredita que esse canal ultrapassará em volume a distribuição via consultoras. E também, João, se a Natura enxerga o e-commerce como uma linha direta de comunicação com seus clientes finais, e se pretende utilizar as embalagens de papelão do lado como um meio de aprofundar esse canal de comunicação. Obrigado, Danilo. Olha, você tem razão, né? O crescimento dos canais de compra online tem sido exponencial, né? E a confiança também. E como eu dizia há pouco, isso é o que permitiu com que as nossas consultoras e representantes seguissem fazendo negócio durante a pandemia. Porque, veja só, a nossa escolha é permitir que elas ofereçam todos os tipos de experiência de compra para suas clientes. Então, hoje, mais de 1.200.000 consultoras na América Latina têm a sua loja online. Toda consultora e representante que chega à Natura, ou chega à Avon, já recebe uma loja online.
para fazer as suas vendas para seus clientes, né? Igualmente, nós vimos a explosão do fenômeno das influenciadoras, né, nas redes digitais. O que fazem as influenciadoras? Recomendam que produto fica bem em você, o que está na moda. Poxa, isso é justamente o que fazem as consultoras de beleza, né? Então, nós também permitimos que as nossas consultoras, né, criamos ferramentas para facilitar com que elas se comunicassem com as suas redes de contatos, publicando suas dicas, publicando o material que nós disponibilizamos, né, e permitindo com que a cliente, ao assistir aquele vídeo, possa fazer a compra, com um clique fazendo a compra. Então, sim, é verdade que o comércio eletrônico vai crescer muito e vai continuar crescendo, e para nós também. Só que a nossa escolha foi fazer com que esse comércio que se dá através das soluções digitais seja feito pela consultora, né? Ao invés de tirar o negócio dela, nós queremos amplificar, fazer com que elas possam ir mais longe, né, do que elas iam antes, tá? Então, isso está crescendo muito mesmo, né? Bom, uma das alternativas que a consultora e representante tem quando vendem digitalmente, Danilo, é se ela quer deixar o produto na casa da cliente ou quer que a gente mande direto para a cliente, como a experiência do e-commerce tradicional que você mencionava, tá? Muitas delas, às vezes, pedem que a gente faça isso por ela, que não tem o produto por perto, quer atender a cliente muito rapidamente. Bom, cada momento de encontro entre a consumidora e o produto é um momento de comunicação, né? E a gente tem que fazer com que aquela experiência de abrir uma caixa de produtos de beleza, de cosméticos, seja inesquecível, né? Tudo tem que ser bacana, da textura, a facilidade, a garantia de inviolabilidade e a fragrância que sai do lado de dentro tem que ser espetacular. As mensagens que ela lê, em todas as dimensões da caixa, tem que ser espetacular. Então, essa é uma tremenda oportunidade de canal de comunicação, né? Como sempre, a gente conta com vocês, tá? Vamos agora, então, à pergunta do Júlio. João, boa tarde, prazer imenso falar contigo. Natura é uma empresa que eu admiro muito, uma grande parceira nossa. E eu gostaria de saber de você, João, com relação aos ODS, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, definido pela ONU, como a Natura internalizou esse tema? E também, complementando a pergunta, eu gostaria de saber de você, nós como fornecedores da Natura, como nós podemos contribuir com as metas de sustentabilidade estabelecidas pela Natura? Muito bom, obrigado, Júlio. Excelente pergunta. Como eu dizia há pouco, né, as ambições da Natura foram estruturadas ao redor de um programa chamado Compromisso com a Vida, com uma primeira ponto de parada em 2030, né, com métricas muito bem estabelecidas. E essas métricas, cada uma dessas dimensões, são muitas mesmo, se relacionam com os ODS, tá? Mas elas foram descritas de uma forma que faz sentido para a rotina do nosso negócio. Então, nas comunicações internas, a gente não vê tanto as ODS, a gente vê, por exemplo, carbon positive, ou redução de carbono em tantos por cento no ano que vem, tá? Então, esse tipo de coisa que faz sentido para a rotina do negócio. E, aliás, essa talvez tenha sido uma das maiores razões de sucesso da Natura, é que os temas socioambientais são objetivos de negócio. Elas não são temas que são lidados pela área de sustentabilidade. Eles estão na rotina de cada pessoa da empresa. Eu me explico, tá? Um exemplo extremo tem a ver com a remuneração dos executivos, né? Todos os executivos da empresa, no grupo, no mundo, têm objetivos socioambientais que condicionam o seu pagamento de bônus anual. Então,
esse é o primeiro dos extremos. E esses objetivos variam por unidade de negócio, por país, etc., mas todo mundo tem. Tá? Esse é um dos extremos. O outro extremo, por exemplo, é se eu pegar a meta de carbono. Então, cada um dos negócios tem um orçamento de carbono. Isso faz com que, por exemplo, o colaborador que está trabalhando na área de transporte, ele tenha que escolher lá no depósito que ele está operando se ele vai embarcar aquele produto num caminhão, né, num barco, numa bicicleta, num carro elétrico, né, em função do orçamento que ele tem. Ele tem que atender rápido, né, tem que atender bem, mas ele tem que reduzir carbono. Então, esse tipo de desdobramento das metas para fazer sentido para todo colaborador. Talvez nem todo mundo nem todo colaborador entenda toda a sofisticação, a complexidade do programa de sustentabilidade da empresa. Mas todo colaborador e colaboradora tem pelo menos uma variável no seu dia a dia que afeta esse programa, né? Totalmente ao seu alcance e dentro da sua autoridade de decisão. Muito bem. Gostaria muito de agradecer a presença do Júlio, do Danilo aqui na nossa conversa com o João Paulo. Sejam sempre muito bem-vindos. João Paulo, adorei conversar com você. Pena que a gente não tem mais tempo aqui para destrinchar, né, tantas iniciativas sustentáveis agora do grupo Natura &Co. Parabéns, sucesso e eu te espero numa próxima oportunidade. Obrigado, Rosana. Obrigado, Danilo, Júlio. Obrigado a Klabin pela oportunidade da gente estar aqui juntos, né, estimulando uns aos outros de como a gente vai avançando com essa fronteira da sustentabilidade. Tá? Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito bem, olha, aqui é sempre assim o tempo todo, só conversa boa sobre inovação, transformação e a busca por um futuro melhor para todos nós. Eu vou te esperar também numa próxima oportunidade. Até já!